Às vezes você ouve falar de algo sem querer. Algum amigo disse que uma série é boa, um colega de trabalho disse que um filme foi muito bom, o seu primo fala de um jogo novo que é boda, e assim por diante. Tem vezes que você simplesmente acaba vendo algo na internet sobre um filme ou um diretor e resolve ir procurar. Foi mais ou menos assim que eu me deparei com Harakiri, ou Seppuku no original. Harakiri é um filme em preto e branco, do ano de 1962, dirigido por Masaki Kobayashi. A primeira informação que me levou a esse filme foi exatamente o diretor, o Kobayashi. Quando eu resolvi procurar a filmografia do Kurosawa, que é provavelmente o mais famoso diretor de filmes japoneses, se desconsiderar os filmes do Estúdio Ghibli e o Miyazaki, eu acho que cabe afirmar isso, acabei em um desses sites que lista diretores ou filmes famosos de um gênero. No meu caso foi uma lista de filmes de samurai. E o nome do Kobayashi apareceu por conta de alguns dos filmes dele, como Samurai Rebellion, que é um filme mais recente do que Harakiri. E como eu tenho algum conhecimento sobre cultura japonesa, culpa dos mangus que comem o meu dinheiro todo mês, eu acabei notando que um dos filmes do Kobayashi se chamava Harakiri. Se for detalhar, eu espero que ao fazer isso o YouTube não destrua meu canal. O Harakiri é o ato de cometer suicídio ritual utilizando uma katana enquanto corta seu próprio abdômen, o estrondo. Normalmente tem um ajudante, entre aspas, no ato, que recebe o nome genérico de segundo. É um fulano que, teoricamente, não te deixa ficar agonizando ao se suicidar. Então ele corta a sua cabeça para te ajudar. Afinal, ninguém é de ferro, né? Mesmo quando você tenta enfiar uma katana no bucho, ainda deve doer. Então, é bom ter alguém para te ajudar. Um pequeno adendo aqui é que aparentemente demorou para pensar em colocar esse tal de segundo. Então, demoraram pelo menos alguns séculos, pelo que eu li na Wikipedia. Então, antes eles ficavam agonizando na hora de morrer, o que é bem interessante saber, né? Da hora. Então, a pessoa que vai cometer o ato, ele usa um dos instrumentos, que pode não ser a katana típica, né, que a gente conhece, mas sim um tipo de espada chamada wakizashi, que é uma espada curta, ou mesmo uma faca diferente de uma katana, né, da wakizashi. Ele toma a arma nas mãos e perfuma o próprio abdômen, e depois realiza o corte. Então ele primeiro penetra a lâmina, e depois empurra a lâmina, para fazer um corte. E se não tiver um segundo, ele pode meter a faca na goela, ou no coração ao se jogar em cima da lâmina, para evitar ficar agonizando muito tempo, obviamente. E tudo isso que eu disse tá na Wikipédia, como eu disse anteriormente. Amém, Wikipédia. Bom, mas por que eu falei disso? Porque isso serve para explicar do que se trataria o nome do filme. Mas tem alguns detalhes que são interessantes aos pesquisar sobre Seppuku, que é o nome dado ao ato mais formalmente do que Harakiri. Sobre isso, é que durante o período Edo, que demorou 3 séculos, o Harakiri virou um ritual mais elaborado. Ou seja, tinha uma plateia acompanhando, o fulano toma um banho gelado, ele veste antes de realizar o ato, ele veste um kimono branco especial e come uma comidinha que ele gosta muito antes de ir pra vala. Então, após isso, né, ele recebe uma bandeja contém na faca, né, a lâmina que ele vai realizar o ato, e ele podia fazer um poema ou tomar um saquê antes de morrer. O segundo ficaria atrás e espera o suicida realizar o ritual para então tomar a atitude. E ele tem que fazer um corte específico no pescoço. Então é necessário, obrigatoriamente, que o segundo seja extremamente competente para conseguir fazer o ritual corretamente. Não pode ser qualquer um. Depois de tudo isso que eu disse, o que importa são 2 pontos para esse filme. Primeiro, tem alguém que te ajuda, e ele é um samurai espadachim, entre aspas, competente. E o segundo ponto é que, no período Edo, esse ritual ficou mais elaborado. Deixando essas informações na sua cabeça, eu vou explicar um enredo básico do filme. Sem dar nenhum spoiler, para que quem assistir esse vídeo até aqui aproveite a obra, e depois eu vou conversar um pouco mais contando alguns spoilers. Bom, Harakiri conta a história de um samurai, na verdade ele é um Ronin, né, um samurai sem mestre, que deseja realizar um Harakiri. Ele vai até a propriedade de um famoso clã samurai, o clã Yi, e pede que possa realizar o ato no pátio da propriedade. Um conselheiro do clã tenta fazer o Ronin mudar de ideia, contando um caso que aconteceu um pouco antes. Um Ronin fez um Harakiri desonroso no mesmo pátio, alguns dias antes do personagem principal aparecer e pedir para realizar o Harakiri. Mas o Ronin não muda de ideia e resolve continuar com seu plano. E enquanto ele espera pelo segundo que indicou, ele começa a contar a história de por que, afinal, ele decidiu realizar o seppuku. E é isso.
Fim do vídeo, corta aqui, vai ver o filme, que é muito melhor do que muita coisa que já saiu recentemente. Divirta-se, eu espero que você goste. Sobe os créditos aí, Cleiton. Mas, te galera, não terminei o vídeo aqui. Ainda tem mais 3 páginas para comentar sobre esse filme. Vou continuar. Se você for procurar Harakiri, o filme, na Wikipédia, você vai ver alguma coisa falando sobre como esse é considerado um dos melhores filmes de samurai de todos os tempos. Eu até concordaria se tivesse visto todos os filmes de samurai de todos os tempos. Mas eu não vi. Contudo, eu tenho uma paixão por esse filme que me faz desejar que mais pessoas assistam. E é por isso que esse vídeo que eu tô fazendo existe agora. Portanto, eu vou detalhar algumas coisas sobre o pano de fundo das histórias. Primeiro sem spoiler muito, e depois dando uns pitacos sobre a história para explicar por que eu gosto tanto desse filme, tá? Então, para começar, para desenhar o contexto dessa história, desse filme, o período histórico, o período Edo, tem que ser detalhado. Esse filme se passa no começo desse período, que é quando a família Tokugawa se tornou shogun, ou seja, o líder militar do Japão. Ainda existia o imperador, mas o shogun era quem tinha o poder, né? Era o líder de fato do país na época. A família Tokugawa fez parte do processo de unificação do Japão. Esse processo teve início lá com o Nobunaga Oda, na época em que estava no pico das guerras civis entre os líderes guerreiros locais, e ele começou a fazer uma conquista de todos esses líderes. Só que ele morreu no meio desse período, né, de conquista. Quem deu continuidade a essa conquista foi o Hideyoshi Toyotomi, que finalizou essa conquista do país. Tem alguns detalhes maiores que não cabem aqui, mas basicamente o Nobunaga morreu antes de conquistar todo o Japão, e os 2 subordinados com maior poder e influência lutaram para decidir quem ficaria no topo do poder, no lugar do falecido Nobunaga, e então continuaria a conquistar o Japão. Eles eram o Hideyoshi e o Ieyasu Tokugawa. O Hideyoshi Toyotomi que eu falei antes e o Ieyasu Tokugawa, que quem criou, né, o período Edo. Mas quem conhece um pouco do Japão vai notar que o período Edo, na verdade, é relacionado ao shogunato Tokugawa. Então, é um spoiler do meu próprio contexto, que quem terminou tudo foi o Tokugawa, mas na verdade não. Quem conquistou, quem ganhou esse combate entre Toyotomi e Tokugawa foi o Hideyoshi, e ele deu continuidade à conquista. Porém, pouco depois, após o fim da unificação total do Japão, ele acabou morrendo. E aí, com a cadeira de líder vaga e o filho muito novo do Toyotomi, o Ieyasu resolveu aproveitar esse vácuo para ser o líder. Para resumir, eles se dividiram em 2 facções, né? Todo mundo que estava unido sob o Hideyoshi Toyotomi se dividiu em 2 facções, uma dando continuidade ao Toyotomi, ajudando o filho muito novo do Hideyoshi na época, que não estava apto para ser líder, e outra apoiando o Ieyasu, que tinha muito mais poder e influência. Afinal, ele também foi um subalterno do Nobunaga, então ele tinha muito poder. Por muitos anos ele trabalhou com o Nobunaga e com o Hideyoshi. Ele criou uma base muito forte. Então, pessoas se interessaram em apoiar o Ieyasu por causa disso. No fim, o Ieyasu ganhou e suprimiu os opositores. Essa guerra civil, entre aspas, pelos 2 lados, no vácuo de poder que o Toyotomi deixou. E aí, como ele ganhou, ele resolveu destruir completamente todos os apoiadores do Toyotomi. Falou, não vou deixar ninguém para ir contra o meu poder, então eu vou acabar com esse clã. Assim, ele trouxe um período de paz após um longo tempo de guerra civil que os chefes de clãs e famílias viviam antes por causa desse poder imperial fraco que tinha na época. Mas legal, por que eu falei de tudo isso? Que os Ii eram um clã subalterno do Tokugawa, e um dos que eram mais influentes desses clãs, abaixo dos próprios Tokugawa, claro. Isso explica um ponto importante do filme. O fato de que muitos Ronin procuravam os Ii para trabalhar para eles. Já que eles estavam sem emprego, afinal acabou a guerra, não tinha mais por que ter tantos samurais, eles procuravam os Ii, que era uma família que ainda tinha prestígio, para arranjar emprego. Afinal, os caras só sabiam ser samurais, só sabiam ser guerreiros, certo? Mas era uma época de paz. O que não dava certo, já que era um clã de renome, os Ii, e eles não iam aceitar facilmente qualquer Ronin desconhecido na rua. Então, e o que os Ronins, cansados dessa vida sem rumo, né, de ser um guerreiro que não tinha mais guerra pra fazer, eles resolviam usar o Ii pra cometer o Harakiri. Afinal, eu não tinha mais futuro, eu vou me suicidar porque eu não tenho mais o que fazer. No contexto da época, o número de Ronins era alto, afinal, foi o período de fim de guerra e tinha acabado. E várias famílias tinham sido extintas pelo fato de serem em oposição aos Tokugawa. E depois de unificá-las, foram extintas pelo próprio Ieyasu, que não queria deixar nenhum dissidente. Às vezes, por conta do histórico da própria família que eles tinham apoiado o Toyotomi, antes da divisão, ou porque eles tinham apoiado o Ieyasu, mas eles não eram tão antigos ou de tanta confiança.
Nesse ponto, se insere o personagem principal da trama, Tsukumo Hanshiro, que é um samurai, um ronin, que procurou o clã I para ajudar no seu próprio sepulcro. O problema para o Z é que havia um grande número de Ronin que vinha a seus portos pedindo auxílio, né, para fazer o Harakiri, mas no fim do dia davam alguma desculpa para não finalizar o ritual, né, não se matar. E pelo menos conseguir um prato de comida no dia e depois continuar a vida, né. Então eles davam um golpezinho, entre aspas. Em alguns casos eles pediam até uma grana para poder ficar quieto e parar de aparecer. Então, para o conselheiro do Z, aceitar um Ronin dentro do clã, mesmo que para cometer Harakiri, é indesejável. Afinal, ele já sabia que os caras iam fazer essas besteiras, né? Ou não iam ser morrosos. Então ele começa a contar sobre um caso que aconteceu um pouco antes do Hanshiro aparecer, para tirar aí, né? Para falar para ele não fazer o ritual. O que houve é que o Ronin resolveu tentar obter o auxílio do clã I e pedir ajuda para cometer um Harakiri. Esse sujeito chamava Shijiwa Motonde. Três dos samurais veteranos, que são subalternos do clã I, estavam cansados de ver esses Ronins tentando levar vantagem do clã. E junto com esse conselheiro, eles resolvem forçar o Motomi e usar ele como exemplo. Eles não se negam a ajudar no Harakiri, ou realizar o Harakiri de Motomi. E além disso, eles parecem forçar com que ele cometa o ato. Mesmo o Motomi parecendo não estar muito afim de se matar. Então o Motomi fica meio acuado por causa disso. E tenta pedir para eles darem um tempo para resolver umas pendências que ele tem antes de finalmente realizar o ritual. Mas os estão irredutíveis. Eles falam que ele tem que dar continuidade e acabou. Então quando eles pedem que o Motomi forneça as armas que vão ser usadas no Harakiri, eles notam, né, porque eles têm que preparar a lâmina e tudo para que o ritual aconteça corretamente. Eles notam que a katana dele é uma arma falsa. Ele tem uma lâmina de bambu, ele tem uma empunhadura real de katana. O que deixa eles putos, porque ele vendeu a alma do guerreiro, ou seja, a lâmina, que é errado para esses caras que se consideram o Bushido, né, a ideologia samurai como algo super importante. Então eles acham que ele vendeu a alma de guerreiro que ele tinha. Então eles o forçam a cometer o seppuku, o Motomi a cometer o seppuku, utilizando a lâmina de bambu, ou seja, que ele sofra pela desonra que ele trouxe aos portos do clã I, sem contar a dor de se matar usando bambu, né, e o bambu. Bom, isso parece interessante, mas o que isso tem a ver com tudo que envolve o pedido do Hanshiro, o personagem principal? Bom, primeiro que tem a ver que o Hanshiro pede que o segundo seja um dos 3 mais antigos subalternos, ou seja, parte dos que forçaram a mão do Motomi a cometer o suicídio. Nesse ponto, você começa a ter uma dúvida de por que o Hanshiro está pedindo isso, quais são os motivos de Hanshiro. Mais ainda, se você considerar que é um atraso na vinda do segundo, por que o sujeito está demorando tanto, né? Então isso torna a situação mais dramática. E cada vez que ele não consegue o segundo desejado, ou seja, acontece algum problema para que o segundo que ele pediu não apareça, ele muda o pedido para que seja um outro dos mesmos subalternos, dos mesmos 3 subalternos. Então o conselheiro estranha esse fato, porque nenhum desses subalternos que são a elite do clã está presente no dia para resolver o problema que é o Hanshiro. Mas aproveitando a demora da chegada dos segundos que ele vai pedindo, o Hanshiro começa a conversar com os espectadores, né, que estão assistindo, que são os samurais subalternos do clã I, o porquê que ele resolveu fazer o Harakiri, né, o que o trouxe até essa situação. Então ele começa a contar que o seu clã, que era parte da família, né, ele era um samurai subalterno da família Fukushima, foi abolida pelo Shogun. A família Fukushima foi abolida pelo Shogun. Portanto, o Lorde, o chefe do clã, né, do clã Fukushima, cometeu o seppuku. Ao fazer isso, esperava-se que os subalternos também realizassem seppuku, porque acabou a família, né? Eles não têm mais honra, eles não têm por que continuar. Se eles forem subalternos honrados da família, que não existe mais, eles não têm mais futuro. Então ele também ia realizar o seppuku. Mas quando o Hanshiro estava indo realizar o seppuku, ele recebe uma carta de um amigo dele próximo, um outro samurai do clã Fukushima, que o impede de fazer seppuku. Por quê? Porque esse amigo dele já realizou o ato, já realizou o ritual, e pede para que ele não realize, para que cuide do seu filho. Então isso impede com que o Hanshiro se mate e faz com que ele cuide, né, que ele cuide da sua própria filha, Miho, que tá viva ainda, e que cuide do filho de seu amigo, Motomi. Sim, é aquele Motomi que acabou tendo que ser forçado a cometer o Harakiri pelos samurais do clã I. Então essa é a história que envolve os dois, Motomi e Hanshiro, que ninguém conhecia, ninguém sabia até agora do clã I. Com o fim do clã Fukushima e sem trabalho, Hanshiro resolve ir para Edo, que é a capital do país, para conseguir um emprego. Ele trabalha fazendo leques e guarda-chuvas de papel, enquanto Motomi dá aulas às crianças locais. Ele ensina a criançada na periferia medieval japonesa que eles viviam.
mas eles viviam felizes mesmo assim. Além disso, Ranchiro nota que Motomi e Miho estão apaixonados. Ele resolve então preparar um casamento para eles. E depois deles se casarem, eles acabam tendo um filho, que se chama Kingo. Tudo estava indo bem e a família parecia feliz. Mesmo com o pouco que eles tinham, eles viviam juntos. Mas a Miho começa a ficar doente. E um pouco depois, o Kingo também. Para poder tratar ambos, o Motomi resolve juntar o máximo de dinheiro que ele consegue para pagar o tratamento, né, do médico e os remédios. Por isso, ele acabou vendendo tudo que ele podia, até a própria katana. Depois disso, ele diz que vai pedir um dinheiro a um agiota e acaba saindo bem cedo de casa. Só que ele não volta depois de muito tempo e durante a noite o corpo dele é trazido de volta até a casa do Ranchiro pelos 3 subalternos do clã I, que explica o que houve, né, que ele cometeu o sepulcro, tirou um sarro ainda do pobre Motomi, que morreu humilhado e sofrendo, porque ele usou uma lâmina de bambu para se matar. Pouco depois o Kingo acaba morrendo, né, da doença, e a Miho acaba falecendo também. Chegamos ao dia, né, que finalmente Ranchiro pede ajuda para realizar o sepulcro. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, durante o processo de contar a história, acaba que os segundos que foram pedidos por Ranchiro dão uma desculpa, tipo, tô doente e não posso aparecer no dia. O que vai fazendo com que o conselheiro do Z fique estranhando, né? Então isso está acontecendo enquanto ele tá revelando que ele tinha alguma relação com o Motomi. E quando o conselheiro do Z percebe que o Motomi, o Ronin que ele humilhou, era o genro do Ranchiro, o motivo dele estar ali tem tudo a ver com o que os Z fizeram com o Motomi, né? E aí o Ranchiro pede, né, ao menos respeito ao coitado do genro dele que morreu. Ele quer que o clã I reconheça que o Motomi não fez nada de errado. Ou seja, eles produzam um documento falando que o Motomi era um homem honrado, né, um Ronin honrado, e se redimindo assim o nome do próprio Motomi. O conselheiro do Z é contra, né, ele fala que não vai fazer isso, e diz que o Motomi era como todos os outros Ronin, um inútil que estava buscando tirar proveito do Z. Fica claro durante toda essa trama que o Ranchiro desdenha do Bushido do clã I, que é o código, né, o caminho da espada que os samurais seguem, que é o que prega a honra, né, do guerreiro. Considerando que o Ranchiro foi de um clã samurai de respeito, o Tsukushima, é de estranhar que ele tem essa visão de que o Bushido deles estão errado. Ele é uma espécie que respeitem ele, que ele vai cometer um sepulcro, que não faz sentido se ele não respeita o Bushido. Ele não tem mais porque honrar uma coisa que ele não considera válida. Mas o que ele desdenha é, na verdade, o falso Bushido que a família I segue. Isso fica claro na história do Ranchiro. Por quê? Afinal, os 3 samurais não apareceram. O que houve pra ele não aparecerem? E o Ranchiro conta, né, que foi atrás de cada um deles e os humilhou. Ele cortou o rabo de cavalo deles. Na verdade, não é bem o rabo de cavalo. Eles fazem aquele samurai ban na cabeça, que é aquela bolinha, certo? No cabelo comprido. Isso, ele apresenta esse cabelo deles que eles cortou pro conselheiro, mostrando que ele era muito melhor. Isso é uma puta humilhação, porque um samurai não pode ter o cabelo cortado dessa forma. Então ele provou que era um guerreiro superior aos outros 3, que são os melhores guerreiros do clã I, e mais que isso, os samurais não fizeram o mínimo para se redimir de tal humilhação. Eles tinham que cometer o harakiri, porque o Ranchiro acabou humilhando eles, cortando o cabelo deles. Isso faz com que o conselheiro do I fique ainda mais puto e exige que os samurais matem Ranchiro. Ele fala, mata esse puto que eu não quero que ninguém saiba o que aconteceu. Que segue um combate entre o Ranchiro e os samurais do clã I. Eles combatem, né, no pátio inteiro, uma puta luta longa e interessante, devo dizer, e se estende até o ponto que ele chega ao quarto de honra do clã I, que é onde está exposta a armadura do líder do clã, que representa toda a honra da família. Vendo essa armadura toda bem polida em um clã que tem uma falsa honra, ele fica puto e decide utilizar esse símbolo de poder do Z, né, pra poder se vingar ainda mais. Ele ameaça jogar essa arma e quebrar ela no chão. E os clãs resolvem matar Ranchiro, em vez de usando katana, eles resolvem usar arma de fogo, os mosquetes da época. No fim, tudo que o conselho descobre é que só um dos 3 subalternos teve a decência de cometer o harakiri, depois de ser humilhado. Isso se descobre depois que tudo aconteceu com o Ranchiro, né, o problema do Ranchiro. Ele fica puto e resolve ordenar que os outros 2, que deram desculpa pra não aparecer, falaram que estavam doentes, eles sejam forçados a cometer harakiri e que tudo seja escondido como morte por doença no caso deles. Então, ele ia dar baixa na morte desses que foram humilhados pelo Ranchiro como uma doença. Mais que isso, todos os combatentes que foram mortos pelo Ranchiro também foram declarados mortos por
doença. Ou seja, ele escondeu tudo pra fingir que não aconteceu nada, que o clã era honroso, e todo mundo que morreu naquela época morreu porque ele tava doente, não porque o Ranchiro, um cara Ronin há anos que não luta, há épocas e fazia papel, né, leque de papel, detonou o clã inteiro sozinho. Mentira, não o clã inteiro, mas uma boa quantidade de guerreiros do clã. O fim do filme explica que o Shogun, né, aparece uma carta do Shogun dando os parabéns ao Z por resolver o problema dos dois Ronins, entre aspas, problemáticos que apareceram, e de uma forma rápida e eficaz. Citando que os Z são samurais exemplares ao seguir corretamente o código do Bushido, e o filme fecha com o sangue sendo lavado do pátio onde aconteceu todo o combate, enquanto os rabos de cavalo dos samurais que o Ranchiro trouxe são encontrados no chão, né, no meio do pátio, no meio das pedras do pátio, e jogados num balde de água suja como nada, como se fossem inúteis. Bom, acho que com isso fica claro por que eu gosto desse filme. Não? Por quê? Vamos explicar. Bem, o Ranchiro sozinho humilhou o clã do Z. Porque ele mostrou que ele, sendo um Ronin, que há anos vive com pouco, era um espadachim muito melhor do que os 3 grandes subalternos do I, que viviam como se fossem super honrosos, os melhores guerreiros do clã I. Ele era tão competente que não só conseguiu derrotá-los, mas ele se limitou a cortar o rabo de cavalo deles. Ele nem matou os caras, ele humilhou completamente durante o combate. Mais do que isso, ele quebrou a espada do último, que era o melhor dos 3, que foi o falso segundo de Motomi. E é uma desonra, né? Porque ele quebrou a alma, entre aspas, como o próprio cara disse, do guerreiro. Esse próprio samurai disse que o Motomi vendeu a alma. Então, ele acreditava que a alma do samurai era a katana. E a lâmina dele foi quebrada pelo Ranchiro. Então, é mais um tapa na cara ainda. E esse era um sujeito mais honroso entre os 3, e ele é o cara que resolveu se matar, né? Os 3 que foram desonrados, foram humilhados pelo Ranchiro. Então, isso só provou que o Ranchiro era um verdadeiro guerreiro e era competente como um guerreiro. Então, ele humilhou completamente esses caras. Ele acabou na situação de Ronin só porque ele amou o melhor amigo. Ele tinha um melhor amigo que ele tinha uma amizade, né, profunda, e resolveu proteger o desejo do amigo. E só virou Ronin por esse amor, né, por esse amor que o amigo tinha pelo próprio filho. Ele sofreu, quando a suposta família de honra, que era um Z, né, tratou o genro dele, o Motomi, não dando nem ao trabalho de saber por que o Motomi queria um tempinho para resolver os problemas. Então o Ranchiro, que perdeu tudo, ele perdeu o genro primeiro, depois o próprio neto e a filha, ficou sozinho. Ele queria pelo menos limpar o nome do Motomi, né, nessa situação toda. E mesmo com isso, os I preferiam manter as aparências. Mesmo com seus próprios subalternos não tendo honra nenhuma que deviam ter, um deles só tinha, né? E por isso que o conselheiro tem que esconder todos esses fatos, manteve essa, entre aspas, falsa honra do samurai, que é o samurai que vive no período Edo e na época de paz. Uma falsa honra para alguém que vive de guerra, né? Viver em paz assim. Mas ainda considerando que eles não seguem o Bushido de verdade. A importância de apresentar o falso moralismo e a honra e mostrar que a poderosa família I prefere a aparência à honra, né, são o que me atraiu a esse filme, a esses fatores. Somado ao fato de que Ranchiro destruiu os caras com sua proeza, que é algo fenomenal de se ver, né. Não tem como negar que esse é um final perfeito para um bom filme. Ao menos essa é a minha opinião, né? Tem um tema que você, ao mesmo tempo, ataca a hipocrisia da situação, se manter a honra, né? Frente à verdade, que é o fato de que os samurais não tinham honra, eles foram humilhados e não tinham honra suficiente para se matar, mas sem diminuir a honra pela honra, entendeu? Ele fala que a honra falsa desses samurais honrosos do clã I é hipócrita, mas ele não fala que a honra por si só é uma coisa ruim. Tanto que o Ranchiro defendeu a sua honra. É o que torna esse filme tão bom. Ele é uma crítica boa a esse sistema honroso que os samurais tinham, que às vezes era falso, que era uma coisa romântica, historicamente tratada como um romantismo, mas às vezes não é. Eu não tenho muito mais que falar sobre o filme Harakiri. Um ponto que é interessante que eu me deparei ao pesquisar para fazer esse vídeo se dá pelo fato de que Harakiri é a forma coloquial que se dá ao ato de cometer o seppuku, que leva aqui que a escolha do nome do filme não foi tão ao caso, né? Mas talvez pode ser coisa da minha cabeça tentando achar apelinho. Eu não sou versado em técnicas de filme ou música e essas coisas. Eu não tenho isso no meu repertório ou na minha formação para saber olhar esses detalhes, mas eu posso dizer que eu achei o filme belo. Eu achei a composição boa. Pra época, eu achei interessante os ângulos de câmera e etc. Mas eu não entendo muito pra falar, olha, essa cena e tal. Mas eu achei bem feito. E o filme se passa no pátio do Z e na casa do Ranchiro. Então, basicamente, tem 2 sets.
Tem algumas mais locações, mas é por pouco tempo. Então a história passa basicamente esses dois lugares. Mesmo assim, você fica interessado pra saber, afinal, do que o Ranchiro tá falando. Por que ele tá aqui? Qual é a situação? E o que essa história dele tem a ver com o fato de que ele vai cometer o sepulcro? Na minha opinião, isso torna o filme bem planejado, né? Eu não tenho mais o que falar pra te convencer nesse ponto. Eu podia falar que tem uns reviews em alguns sites falando por que é bom e por que o diretor deu uma entrevista, etc, etc. Mas eu acho que primeiro você devia assistir Harakiri, depois procurar isso. Porque primeiro você tem que experimentar o filme, assistir. E onde você vai assistir? Eu não sei. Eu procurei em aplicativos de streaming do Brasil e eu não achei, pelo menos no dia que eu pesquisei. Mas tem como comprar as Blu-ray do filme no Mercado Livre e na Amazon. Isso eu vi e achei. Se for dos espertos por aí que usam VPN, você pode assistir no Apple Video ou no Amazon Prime Video. Tem um filme lá pra você alugar ou assistir se você tiver uma conta internacional do Apple ou da Amazon. Só tem que pagar em dólar. Pode ser meio caro na carteira das pessoas. E o Blu-ray também vai doer na carteira, porque é caro, ainda mais mídia antiga. Eu recomendo procurar o site do Criterion Collection, que é uma empresa que grava filmes famosos e relança eles em DVD e Blu-ray. E além disso, ele tem algumas entrevistas sobre esse filme, que pode ser interessante de ser assistido, tá? E até com o próprio Kobayashi eles têm uma entrevista. Mas eu acho que é pago pra assistir essas entrevistas, ou pelo menos pra se inscrever, ou tem que se inscrever pra ver no site, tá? O DVD é muito mais barato que o Blu-ray e tem também no Mercado Livre. Não é uma má ideia, tá? O filme é em preto e branco, não vai ser tão melhor. É lógico que o Blu-ray provavelmente foi, se eu não estou enganado, ele foi remasterizado, né? Mas eu acho que não deve fazer tanta diferença. E qualquer coisa sempre tem como brincar de Dave Jones e procurar assistir esse filme. Bom, de qualquer jeito, eu espero que vocês consigam assistir, né, o filme e apreciar ele, porque é uma obra muito interessante e eu gosto bastante.